amigos, estamos de volta a mais um programa podcast Viver de Academia, trazendo conhecimento, porque nós acreditamos que o conhecimento transforma. E dentre as muitos desafios que um gestor e um proprietário de academias têm, né, um deles é a questão societária. Quem, né, colocar como sócio da sua empresa, e seja lá quem você escolher, é preciso que exista um acordo de sócios, né? Muitas vezes um trabalha mais do que o outro, botou mais dinheiro do que o outro. Isso tudo precisa estar regulado através de alguns contratos. E esse é o tema do podcast de hoje. Como ter bons contratos societários, bons acordos societários na sua academia. Meu convidado de hoje é o Dr. Leonardo Tavares, advogado especialista em direito empresarial, e vai mostrar tudo pra gente como faz isso bem feito, né, Léo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Na verdade, é muito mais do que como ter bons contratos, mas é como estabilizar a tua relação com os teus sócios. Porque não existe empresa que sobreviva a um conflito societário. E a gente vai explicar exatamente como que evitar esses conflitos. E você acabou de falar uma palavra aí que me remeteu, né, a casamento. Ou seja, quando você escolhe alguém para ser seu sócio, né, ou você tem algum sócio, é praticamente um casamento. Se tem um contrato para casar, por que não vai ter um contrato para estabelecer esse relacionamento empresarial, né? É muito pior, porque você não tem a coisa boa do casamento, né? Verdade, verdade. Mas é um contrato, é um relacionamento e muito mais ativo, inclusive, com muito mais regras, com possibilidade da gente personalizar para aquilo que o empresário deseja. O casamento não, a gente tem basicamente três, as maiores regrinhas, né? Que é o regime do casamento da comunhão universal, comunhão parcial ou separação total. Tem outra, enfim, mas no direito societário, a gente tem um campo muito maior para regulamentar as relações. E é exatamente nesse detalhe que a gente vai trazer regrinhas de como estabelecer bons regramentos para que você não tenha conflito, para que você efetivamente promova uma boa sucessão empresarial, para que você, na prática, tenha uma boa gestão sem se preocupar com o risco jurídico. Então é isso que a gente vai trazer aqui para a galera. Legal, muito bom. Eu estava comentando com o doutor Leonardo aqui antes de iniciar, que pena que eu só conheci ele agora há pouco tempo, que eu precisei disso há 30 anos atrás, quando eu montei minha primeira academia, a Hanway, né, em 1994. E, doutor Leonardo, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui, porque ele é um tema extremamente importante, né? Traz muitos problemas para a empresa e também para a saúde mental e saúde física, né, dos empresários, né, das pessoas envolvidas. E eu aprendi ao longo desses 30 anos que você ter um bom contrato, uma boa relação, né, tudo isso documentado, né, é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. E eu estou me lembrando aqui também, Léo, que eu assisti um vídeo, acho que eu até te mandei esse vídeo na época, do Abílio Diniz, né, quando ele perdeu, né, a gestão do Extra e do Pão de Açúcar, e ele alega, né, que o principal problema foi um contrato mal feito. Exatamente. Então vamos lá, Léo, fala pra gente. Porque, vamos lá. Toda vez que a gente pensa em formatar uma sociedade, né? Fábio, vamos ser sócios aqui na minha operação. Basicamente, eu estou chamando o Fábio para participar de um negócio que a gente já tem regrinhas aqui. Fábio, então você vai fazer aquilo, eu vou fazer isso. Durante 3 anos a gente vai ou não receber remuneração. Como que a gente vai receber remuneração? Como que a gente vai tomar a decisão? Cara, todo mundo faz isso. Ninguém deixa de cumprir esses requisitos. O que o pessoal sempre negligencia é a formalização desse combinado. Porque, vamos lá, na prática, pessoal, se você pensar, para que serve o tal do contrato? Qualquer contrato que seja, tá? Ele só serve para formalizar um combinado que vocês tiveram. Mas qual que é a razão de se formalizar um contrato que eu fiz com você, um acordo que eu fiz com você? Porque se você descumprir a sua parte, ou se eu descumprir a minha parte, eu tenho uma prova de que a gente combinou aquilo lá. E essa prova nada mais vai fazer do que te forçar a cumprir o combinado. Então, pronto, contrato serve para isso. Você pega 5 anos de faculdade de Direito e consolida nisso tudo. Agora vem as variáveis aqui que a gente pode discutir mais 10 anos. Como que se faz um contrato, quais são as regras que implementam, quais são os limites desse contrato. Porque tem contratos, por exemplo, que tem limite legal. Então tem legislação que é a base de tudo isso. Então eu não posso, por exemplo, dizer, Fábio, vamos fazer um contrato aqui que eu não vou pagar mais imposto ou que eu vou pagar metade do imposto. Mas e o Estado? Ele não está nem aí para o contrato que a gente está fazendo. Então tem uma legislação maior
que implementa uma regra que obrigatoriamente a gente precisa cumprir. Mas quando a gente fala de direito empresarial e direito societário, existe uma magia por trás disso tudo. Porque é o ramo do direito que mais me dá liberdade para estabelecer regrinhas entre partes. Então, aquele combinado que você faz com o teu sócio, que pode ser sua esposa, seu pai, seu marido, ou um amigo, um terceiro qualquer, essas regrinhas, elas têm uma validade jurídica quase que absoluta, porque a legislação do direito societário, ela permite que a gente estabeleça, inclusive, olha o que eu vou falar, hein? Inclusive uma regra que viole a própria lei. Olha só. Então, no direito societário, existe uma legislação, que é a Lei da Liberdade Econômica, que ela é recente, mas é que ela transformou efetivamente o ramo do direito empresarial, societário e contratual no geral, que ela diz que, olha, eu e Fábio somos pessoas aptas, capazes, maiores, estamos trabalhando entre empresários? Sim. Então, você pode estabelecer regras como vocês bem entenderem. Existe um limite infinitamente mais baixo do que se comparado, por exemplo, com o direito tributário, com o direito trabalhista, com o direito do consumidor. Então, a gente lidando com o direito empresarial, eu tenho uma liberdade muito grande. E por que é importante a gente entender essa liberdade? Porque os combinados que a gente fizer, eles vão ter uma validade jurídica muito interessante. Então, vale a pena compreender que aquilo que a gente negociar, uma vez formalizado, tem validade jurídica. Legal. Legal, né? Não, e eu queria te lembrar o seguinte, você falando aqui, o filme foi passando, né? E existe algumas coisas que a gente se depara no dia a dia, que outros empresários, que é a má fé. O cara combina, não está escrito, ele, não, nunca disse isso, não combinei isso com você, e o cara falou, né? Então, se você não gravar ou não escrever, não está valendo. E outra coisa, né, Léo, o tempo passa e a gente esquece das coisas. Sim, a gente esquece, todo mundo pode esquecer, então, não, eu não lembro de ter combinado isso com você. Por isso que é tão importante, né, aquilo que você combinar, você deixar registrado. E aí, esse acordo, Léo, precisa ser levado em cartório? Então, quando a gente fala de relações empresariais, eu tenho basicamente um contrato, um acordo padrão, que é o acordo, que é o contrato social. Eu, obrigatoriamente, para constituir uma sociedade, eu preciso de um contrato social, tá? E esse contrato social, que eu vou lá e registro na junta comercial, inclusive esse ato de registrar na junta comercial é que transforma esse negócio em efetivamente uma pessoa jurídica com direitos, deveres e obrigações, tá? Que é o que a gente chama de personalidade jurídica própria. Mas eu não estou aqui para falar de juridiquês com vocês, tá? Não, mas uma pergunta, só para entender isso. Então, fizemos um acordo societário lá da empresa e não registramos em cartório. Vale ou não vale, juridicamente? Depende, tá? O famoso depende do direito. Mas é porque esse contrato que efetivamente transforma a empresa em uma pessoa com direitos, deveres e obrigações, uma pessoa jurídica, que é o registro do contrato social na junta comercial, Sim. ele é um dos contratos que eu tenho a possibilidade de estabelecer direitos, deveres e obrigações entre sócios, inclusive, tá? Então, isso entra no contrato, pode entrar no contrato social. Só que o contrato social ele é um instrumento público. Na verdade, esse registro na junta comercial, ele é uma das condicionantes para dar publicidade ao contrato. Porque a empresa ela não estabelece direitos, deveres e obrigações com terceiros, ela não abre uma conta no banco, ela não compra e vende alguma coisa. Então, ela fala em nome próprio, só que eu preciso saber se essa pessoa existe mesmo. Então, o pressuposto legal é, essa pessoa existe? Existe. E como que eu sei que ela existe? Porque ela está registrada na junta. Então, como é que eu sei? Qualquer ser humano com acesso à internet, ou até se quiser ir lá presencialmente, pode ter acesso ao teu contrato social. Só que existem algumas regrinhas que eu não quero colocar no meu contrato social. Por exemplo, eu quero indicar que você, Fábio, quando for montar o negócio, você vai ser obrigado a, por exemplo, abrir ele às 7 horas da manhã todo dia. E eu vou ser obrigado a fazer a parte comercial. Então, vou trazer clientes, tá? E eu vou indicar, inclusive, como que eu vou fazer isso. E para que eu vou constar isso do meu contrato social público, mostrando a minha estratégia de gestão para todo mundo? Não faz sentido. Então, existe um contrato que a gente chama de contrato parasocial, que ele não é um documento societário, embora vincule a sociedade, que é o que a gente chama de acordo de sócios. Tá? Acordo de sócios, acordo de cotistas, acordo de acionistas, se for uma SA. Esse acordo de sócios, ele não precisa estar registrado em lugar nenhum. Ele é um contrato, só que sem a necessidade de registro. Eu não preciso registrar na junta comercial, embora possa, mas aí eu dou publicidade, não faz muito sentido.
Eu não preciso registrar em cartório, eu só preciso que a gente firme, assine e descreva nesse acordo de sócios todos os combinados que a gente tem para gestão da nossa sociedade. Então é simplesmente escrevemos, assinamos e ele já está válido. Cada um fica com uma via. Cada um fica com uma via, deixa uma via na empresa. Se a empresa for uma interveniente anuente, ela também assina. E sempre recomendo que a empresa seja uma interveniente anuente, porque, olha só, vou trazer um conceito jurídico para vocês, e novamente, sem entrar no juridiquês, para que possam compreender quão interessante é o acordo de sócios, tá? É um acordo onde, por exemplo, num cenário onde eu e Fábio somos sócios de uma empresa. Eu e Fábio, vou dizer, ó, eu, Léo, vou ser o responsável por fazer captação de clientes, a área comercial. O Fábio vai ser o operacional. E eu vou descrever isso tudo, mas a gente está falando de uma empresa. Então, como que a empresa também se vincula para que ela possa cobrar o Léo de ser o comercial e o Fábio de ser o operacional? Ela também assina esse contrato, tá? Então, ela também assina como um interveniente anuente, como parte, como vocês bem entenderem. A forma pouco importa. Eu digo, inclusive, que se vocês sentarem numa mesa de restaurante e começarem a escrever naquele guardanapo que fica lá em cima, todo mundo assinar, aquilo é válido. É mesmo. Aquilo é válido. Estabelecer uma obrigação entre vocês. Então, Léo, vamos lá, ver se a gente entendeu, ver se eu entendi. As coisas macro vão para o contrato social. Perfeito. Né? As coisas micro, particularidades do dia a dia, até porque pode mudar. Uhum. Você foi contratado para fazer o comercial e o operacional. No meio do caminho, a gente viu que eu sou melhor no comercial e você no operacional. Ou seja, então isso não coloca no contrato social, isso vai para um acordo societário. Né? Novamente, embora eu possa colocar isso no contrato social, mas ele não é tão interessante porque eu dou publicidade. E ele tem um grau de engessamento maior, porque para eu fazer uma alteração do contrato social, eu preciso, muito além das nossas assinaturas, como também de um registro. Então tem um custo extra lá. E um contrato, um acordo de sócio, eu posso fazer um aditivo, ó, Fábio, então agora você vai ser o comercial e eu vou ser o operacional. Assinou, aditivei. Eu não preciso de registro, então facilita muito. E o acordo de sócio ele é muito mais amplo do que só definir o que eu vou fazer e o que você vai fazer, né? Novamente, ele é um contrato com todas as liberdades previstas em lei. Então, eu posso escrever, na verdade, eu devo escrever, por exemplo, como que a gente vai fazer uma deliberação. Porque, vamos lá, na prática, hoje, como é que 99% das empresas deliberam? Principalmente empresas familiares. E um dado, inclusive, mais de 80% das empresas no mundo são familiares. Então, você imagina um pai, a mãe, um filho, um tio, um cunhado. Então, é um núcleo familiar que está ali empreendendo. E qual que é o nível de formalismo dessas decisões? É muito baixo. É muito baixo. E não tem nada de ruim em ter um nível de formalização muito baixo, desde que não haja problema. Porque no dia que tiver problema, essa formalização vai fazer falta. E como sempre existe um problema, porque ninguém vive no mundo perfeito, né? Esse problema ele precisa estar previsto num contrato. Então, novamente, naquele cenário onde eu e Fábio somos sócios, Fábio e eu somos altamente harmônicos. Então, Fábio, manda uma mensagem para ele. O que você acha disso e disso daquilo? No WhatsApp. E o Fábio, acho isso, ok. Vamos fazer? Vamos. Isso é uma decisão? Claro. Tem validade? Total. E a gente vai e executa aquela decisão. O Fábio não questiona porque ele decidiu que sim. Eu não questiono porque decidi que sim. E tá tudo ok. Agora imagina num cenário onde estamos harmônicos, eu falo, Fábio, vamos fazer isso? Vamos? Ô, Fábio, vamos. E aí, de repente, ele fala, não quero mais isso, porque essa atitude que a gente tomou em razão dessa deliberação, ela foi prejudicial pro Fábio. E aí o Fábio, Léo, eu não voltei pra gente fazer isso aí, não. E você fez, porque você é o administrador da sociedade também. Então, o Léo é sócio administrador. E aí, na deliberação entre sócios, Fábio, vamos fazer isso? O Fábio falou, vamos. Eu fui lá e fiz como administrador. Só que o Fábio não gostou porque teve uma consequência ruim para ele. Aí ele fala, Léo, eu não votei para você fazer isso. Agora você, como administrador, resolve esse problema sozinho. Sou pena de você, como administrador, responder com o patrimônio pessoal. Aí eu falo, que isso, Fábio? Mas a gente deliberou. Eu falei, deliberei não. Prova. Cadê meu voto? Prova que você votou. Não, mas tem aqui conversa de WhatsApp. Quem te falou que esse é o foro adequado para tomar decisão? Até isso pode acontecer. Na verdade, isso acontece e muito. Mas e aí, olha só. E se eu botar no contrato social ou no acordo de sócios que as nossas deliberações ocorrerão por grupo de WhatsApp?
Vai estar respaldado. Tem validade? 100%. Eu só preciso estabelecer como eu quero deliberar. Porque se não tiver previsto no meu contrato social ou no meu acordo de sócios que a gente vai deliberar por WhatsApp, por exemplo, para desengessar essa operação, eu preciso fazer a publicação de edital 1, 2 ou até 3 vezes em um ou dois jornais de grande circulação, para que o Fábio seja convocado para a gente deliberar, para que ele venha e se ele não vier eu vou ter que fazer tudo de novo. Então isso gera um custo que hoje aproximadamente de 3 a 5 mil reais dependendo da região. Então só para eu decidir, por exemplo, que a gente precisa vender um aparelho da minha academia que ele tá defasado para comprar um novo que tô com uma promoção na metade do preço que vai vencer sexta-feira agora. Como é que eu faço isso? Não faço. Então olha o risco de você não estabelecer boas regrinhas no teu contrato social ou em acordo de sócios para tornar a tua gestão mais fluida. E aí, se você não tem essa fluidez, você perde. Porque empresário vive de velocidade. Léo, e eu tô aqui me lembrando de vários fatos que aconteceram, né? Várias ocasiões, e que é o seguinte, quando você vira sócio de uma pessoa, né? O meu caso lá, quando eu tinha 23 anos, dos meus irmãos. Então, todo mundo estava na mesma vibe, doido para abrir empresa, motivado, animado. Então, a gente nem tinha grana, porque a gente botou toda a grana no negócio, e aí todo mundo trabalhava de manhã, de tarde, de noite, né? Uns trabalhavam mais, outros menos, mas não era uma preocupação nossa no início do negócio. Vamos trabalhar e vamos resolver. Com o passar dos anos, né? Um teve filho, o outro casou. Né? E aí, pô, minha esposa, posso botar minha esposa para trabalhar, né? E outra, peraí, cara, eu tô trabalhando 12 horas por dia, o fulano tá trabalhando 6. Por que o nosso salário é igual, né? Pô, o fulano tem 30% da empresa, o ciclano tem 19%. Quando a gente vai decidir, né? A gente não colocava o peso das ações, do percentual. Então, o voto era igual. Então, até a gente entender isso 4, 5 anos depois que o número de ações que você tem é o peso do seu voto. Então, se você tem 30% das ações, você tem 30% dos votos. Então, isso tudo a gente passou na cara e na coragem, não sabia nada, né? A gente se formou, abriu a empresa. Então, eu queria que você comentasse esse tipo de coisa, porque, mas isso aí não é problema, minha empresa não tem esse problema hoje. Né? Espera 5 anos, 10 anos. Outra coisa, quando a gente não tinha grana, a gente trabalhava todo mundo, chegava a hora que queria, embora a hora que queria, não tinha problema. E quando começou a sobrar dinheiro? 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. E aí, o que faz com esse dinheiro? Peraí, vai dividir igual porque eu tenho mais sócio? Aí começa a confusão. Então, ou seja, eu estou lembrando de coisas aqui que são muito importantes estar num documento. Altamente importantes. Você trouxe um leque de exemplos aqui que você vivenciou, que a gente poderia passar mais 3 horas falando sobre ele. Bora! Mas olha que legal. Essa harmonia inicial, ela é até pressuposto para você iniciar um negócio, né? Porque se não tem harmonia, você nem inicia. Mas olha que maravilha, você iniciou um negócio porque está harmônico. E a gente não sabe o dia que não vai ter essa desarmonia. E por não prever, eu preciso formalizar. Mas problemas muito comuns, né? Não é só o excesso de dinheiro, a sobra do dinheiro que provoca, mas a falta dele também. Então, seja o que a gente vai fazer com a sobra, seja o que a gente vai fazer com a falta, eu preciso deliberar. E aí eu posso indicar, por exemplo, que na falta de dinheiro, a gente vai fazer primeiro uma captação de recursos com terceiros. Inclusive, a gente pode desenvolver um tema de como fazer isso bem feito. Eu posso ir por banco ou posso fazer aporte de capital. E aporte de capital é sócio tirando dinheiro do bolso e botando na sociedade. E como é que eu boto? É no meu percentual ou é todo mundo equilibrado? Né? E aí já começa. E se eu não botar, eu fico diluído ou não fico diluído? Tem alguma cláusula que prevê que eu não posso reduzir meu percentual ou vamos deixar livre? E aí, uma variável muito importante que obrigatoriamente acontece com todo mundo. Olha só, é uma regra absoluta. Existem poucas regras absolutas que impactam tão grande uma operação, mas essa é uma regra absoluta. Todo mundo morre. Todo mundo vai morrer. E quando alguém morrer, o que acontece? Esse falecido, ele era casado? Ele tem filhos? Era separado? Tem ex-mulher? E tem uma ex-mulher com um filho com a ex-mulher e uma viúva com novos filhos com a viúva. Então, olha o cenário... Tinha filho fora do casamento? Tinha amante que pode converter isso em união estável? Cara, isso é normal, pessoal. Isso é muito comum. A gente está vivendo num mundo com seres humanos.
né? Aquela história de família margarina que acorda pai, mãe, 2 filhos bonitinhos no café da manhã, cortando um pão. Aquele lá é Não, exceção. e em Brasília nós temos um case desse, que é a família A Venâncio, família né? Venâncio, Que Caó, rachou. E, assim, diluir o patrimônio em mais de 50% por conta de briga, se não for mais. Mas, como isso é uma variável que impacta todas as famílias, a gente precisa prever exatamente regrinhas de o que vai acontecer se morrer, se incapacitar, se divorciar. Porque pensa no seguinte cenário. ah, Seu contrato social é aquele modelo que as juntas disponibilizam por aí. Geralmente, nesse modelo que a junta disponibiliza, tem uma previsão de que, em caso de falecimento ou de divórcio, o herdeiro ou o ex-cônjuge entra para dentro da sociedade. E aí eu te pergunto, nós somos sócios. Nem você quis sua mulher, porque você divorciou. E eu vou querer sua mulher como sócio? Qual que é a Imagina. lógica disso acontecer, né? Não, pode ser que sim, pode ser que sua ex-esposa seja um fenômeno na nossa operação. Claro que eu quero trazer ela para cá. Ou que ela não seja, então não quero. Mas essa é uma decisão que a sociedade tem que tomar. Você compreende? E se no contrato social tiver previsto uma regra de que o cônjuge, ex-cônjuge, em caso de divórcio, ou herdeiro ingressará, vai ingressar. Então você perde a tua autonomia. Não é muito mais fácil a gente prever no contrato social que em caso de morte, em caso de divórcio, em caso enfim, qualquer das hipóteses que tira você daquele cenário onde é detentor daquela quantidade de cotas, é transformar isso em uma deliberação social. Eu posso simplesmente escolher, cara, eu vou deixar os filhos do Fábio ingressarem na sociedade caso o Fábio venha a falecer. Eu já quero deixar isso automático ou quero deixar isso como uma deliberação? Porque pode ser mais fácil eu simplesmente, quanto valia as cotas do Fábio? Ah, valia aqui 5 milhões. Tá aqui, filhos do Fábio, toma 5 milhões. E eu toco a sociedade para cá. Ou, cara, os filhos do Fábio são fenômenos. Eu adoraria ter eles aqui para compartilhar a gestão. Filhos do Fábio, venham para cá, pelo amor de Deus, que eu adoraria ter vocês aqui. Então, essa liberdade, ela só é efetivamente validada se tiver previsão no contrato. Existe a possibilidade, inclusive, de eu ser sócio da tua sogra, dependendo do cenário. Olha. Que você tá casado, aí de repente morre sua esposa, e aí vocês tinham um patrimônio comum, dependendo do regime, e aí a sua sogra vive e vocês não têm filhos. A chance de você, Sogra. em qualquer cenário posterior, ter que passar isso para a sogra é gigantesca. Pois é, Léo, e isso tudo que você está dizendo, cara, o que, que eu chamo aqui para você que é proprietário e gestor de academia? Ignorância empresarial, né? Eu não sabia de nada disso quando eu montei a Runway, né? Em 1994. E passamos por muitas dessas coisas, inclusive a morte do meu irmão, e inclusive os filhos dele entrarem para a sociedade, né? Por causa disso, depois já saíram, ou seja, a pior coisa é a ignorância. É isso. Então, hoje, você sabe que vai abrir uma empresa, vai ter sócio, vai ter problema. Então, é muito importante que você se antecipe aos problemas. Encontre uma pessoa como o Dr. Leonardo, um advogado, o escritório de advocacia, que possa te ajudar a blindar de problemas que podem matar a empresa. Conheço várias empresas que morreram por briga dos sócios. Inúmeros. Né? E mataram a empresa por causa de ego, né? Então, é muito importante você deixar tudo isso previsto. O Dr. Leonardo tem larga experiência, né? Pode te ajudar nisso. Lá no B2A tem muitos contratos, né? Se você ainda não é assinante, seja um assinante B2A, porque a gente tem uma comunidade de 300 donos e gestores de academia que se reúnem mensalmente e trocam ideias. O grupo do B2A funciona como mastermind. Às vezes alguém lá do Acre coloca um problema, alguém do Rio Grande do Sul vai lá, cara, eu solucionei dessa maneira. O doutor Leonardo dá dicas ali, dá uma consultoria permanente no grupo, né? Às vezes a pessoa põe lá em 10 minutos, o doutor Leonardo já coloca, ó, faça assim, faça assado. Então, você precisa fazer parte dessa comunidade B2A Gestão Fitness se você quiser ter sucesso empresarial no seu negócio. E ter essa consultoria, né, que vai conseguir organizar, né, o seu relacionamento, sua relação com o seu sócio é fundamental. E precisa mesmo. E o interessante é que lá no B2A, só um parênteses, tá? Nós somos altamente contra modelos de contrato. Prontos, né? Salvo se ele for um modelo para o teu negócio específico, né? Então, criado por um especialista que entende daquilo. Perfeito. Então, o que a gente fez no B2A? Você não vai precisar ir para o Google para procurar um modelo disso, um modelo daquilo. Cara, a nossa experiência com gestão fitness desde 2008,
Então, uma experiência bem significativa. A gente aproveita dessa experiência e criou modelos para cada situação específica do mercado fitness. Então, lá dentro do B2A, tem um monte de modelos específicos para o teu negócio. Então, olha como vale a pena. Sabe quantos contratos tem lá, Léo? Tem, sei lá, vou chutar, mais de 30. Mais de 30, eu ia dizer isso, mais de 30. Por exemplo, tem um do personal com academia. Esse é incrível. Esse é o caso mais emblemático no Brasil, que muitos personagens, dando aula na academia e dão personal fora do horário, depois são demitidos e entram na justiça pedindo hora extra sobre o horário que davam personal. E ganham. Né? Comenta um pouquinho disso. Por quê? Porque não está formalizado. E aí, olha que legal essa história do personal. O personal com a academia, ele tem 3 relações diferentes, tá? Enquanto o professor ele tem uma relação trabalhista com a academia, e em nome da academia treina os alunos. Enquanto o personal ele tem uma relação com a academia para ter acesso ao espaço da academia e equipamentos, e uma outra relação com o aluno da academia. Então são 2 contratos que, enquanto personal, ele estabelece um contrato com a academia e um contrato com o aluno. Pouco importa a forma como ele vai formalizar isso. Seja verbal, seja expresso, seja por mensagem, tanto faz. Mas existem 3 relações diferentes, em 2 momentos diferentes. Então, enquanto o profissional de educação física contratado pela academia, ele fala em nome da academia. Ele só tem um contrato com a academia. E ali está tudo ok, que seja seletista, seja por meio de um contrato de profissional autônomo, enfim, tanto faz. Mas na hora que ele é personal, ele já não está falando em nome da academia. Ele não tem o que a gente chama da hipossuficiência do direito do trabalho. Ele não é mais um protegido do trabalho. Ele é um cara em pé de igualdade, porque ele está ali fazendo um trabalho como profissional, assim como a academia é um profissional. Então, são pessoas em pé de igualdade numa relação contratual. E é uma relação civil. Não é uma relação trabalhista. É uma relação civil entre 2 partes iguais. E, Léo, tem muitas variáveis aí, mas uma delas é se a academia vende a blusa de personal. Não. Né? Essa é uma coisa que pode complicar para a academia. Então, são pequenos detalhes que podem fazer uma diferença de você não ter um prejuízo enorme na hora de contratar uma pessoa. E no contrato da academia com o personal tem que estar estabelecido tudo isso. Altamente detalhado daquilo que é a caixinha do personal. E deixa completamente diferente daquilo que é a caixinha como um CLT, enquanto ele é um profissional de educação física. Tá? Porque se não tiver essa segregação, a chance de tudo virar vínculo de emprego é gigantesca, com todas as variáveis, problemas e custo que gera uma relação de emprego. Doutor Leonardo, cita mais um contrato que tem lá no B2A, que é mais demandado pelas academias, pelos nossos 300 assinantes lá. Disparado o contrato da academia com os alunos. Disparado. Porque hoje, vamos lá, a gente tá num cenário que temos 36 mil, 26 mil academias? 36 mil. 36 mil academias no Brasil, das quais eu vou chutar aqui que mais de 80% é pequena ou pequena média, né? Sim. Então, o pessoal ainda trabalha muito na informalidade, que é o profissional que fundou a academia, que vai no chão, que dá aula e que faz o comercial. E o que esse cara não tem? Ele não tem a formalização adequada. Ele não tem um contrato com o aluno dele. Ele geralmente paga aqui, libera na catraca, ele já sabe quem são os alunos e tal. O problema é que na hora que esse aluno quer sair, ou ele pagou hoje e se arrependeu em 2 dias, aí ele vai lá discutir, não, mas tem 2 dias que eu paguei esse negócio, eu quero meu dinheiro de volta, e como que faz isso? Inclusive lá no B2A, essa semana teve exatamente esse caso. A pessoa pagou... Todas as semanas. Você vê como é um problema muito comum. Muito comum, né? Muito comum. Então a pessoa vai lá, pagou, eu paguei, tá certo, tá aqui, ó. Eu paguei esse negócio, mas eu desisti 2 dias depois. Aí ele, pô, Fábio, me dá meu dinheiro de volta. Que é integral, né? Eu quero meu dinheiro de volta. Vai lá. Eu fiz um plano anual. Não precisa nem ser um mensal. Eu fiz um plano anual. 2 dias depois eu não quero mais. Malhou 1 dia ou 2 e quer o dinheiro Me dá meu dinheiro de volta. E aí, pode ou não pode? E aí, uma análise jurídica. Especificamente uma análise jurídica, tá? Porque existe o lado jurídico e o lado, você como empresário, vai decidir, ponderar se vale a pena seguir a ferro e fogo o aspecto jurídico ou se vai, enfim, abrir mão de alguma coisa, né? Mas o aspecto exclusivamente jurídico, se você formalizou isso via contrato, indicando que aquele contrato que ele fez para rescindir tem lá regrinhas específicas, com multa de 10%, 15% sobre parcelas vincendas, ou que ele precisa avisar com 30 dias de antecedência, etc. Cara, o contrato é válido.
ele é válido. Assim, a gente já submeteu isso aí para a justiça no Brasil inteiro, e com essas regrinhas de 10, no máximo, explodindo 15% sobre parcelas vincendas para multa de rescisão, a justiça entende que é razoável e valida. Então, isso tudo estando muito bem estabelecido, a chance de, caso você queira validar as premissas jurídicas, não precisar restituir isso para o aluno, perfeito, vai acontecer. Então, assim, previu no contrato que essa é a regra a ser cumprida, o aluno, tem 2 dias que eu fiz essa matrícula e me arrependi. Infelizmente, está aqui, ó, 10% sobre as parcelas vincendas, etc, etc, etc. Paga ou, enfim, continua usando. Está aqui, meu serviço à disposição para você. Mas o que é muito importante é ter o contrato. Senão, não adianta. Não pode abrir mão. Como é que você prova que esse foi o combinado? Você não prova. Só prova se você tirar da gaveta um contratinho firmado entre as 2 partes, indicando como é que são as regras de rescisão. E uma dúvida que é muito, muito, muito comum. Mas não tem aquela história de que eu posso cancelar o contrato desde que em até 7 dias? Né? Muito comum essa dúvida. Um aluno veio e ele falou, mas tem 2, 3 dias só que eu fiz a matrícula e eu tenho 7 dias para o meu direito de arrependimento. Porque, efetivamente, lá no CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, tem lá um direito, salvo engano, no artigo 49, que ele diz que o consumidor tem o direito de se arrepender de comprar qualquer coisa, seja serviço ou produto, desde que ele exerça efetivamente esse direito em até 7 dias. Então, mas não é para compras online isso? Essa é a variável que todo mundo esquece, que a maioria das pessoas não sabe e fica lá, mas tá 7 dias, toma aqui seu dinheiro de volta. Só para compras, não online, fora do estabelecimento. Então, se o teu vendedor foi lá na casa do cara e falou, tá aqui, ó, compra, e ele foi lá e comprou, ou seja, ele não foi no teu estabelecimento comprar, ele tem o direito de desistir em até 7 dias. E aí você precisa restituir integralmente. Mas se ele foi no teu estabelecimento e comprou, não existe direito de arrependimento. O direito de arrependimento é só quando a compra é feita fora do estabelecimento. Por exemplo, online. Tá aí, galera, esse contrato tá lá, super bem feito, por alguém que entende do nosso negócio, disponível no B2A Gestão Fitness. Outra coisa, Léo, professores de educação física não podem ser MEI, mas podem ser PJ, né? Então, existe esse contrato lá, eu vi que você gravou um conteúdo sobre isso. Fala um pouquinho disso. Muito legal. Tem uma legislação que indica, por meio de uma lista, todos os profissionais que podem ser MEI. Lá no passado, o profissional de educação física podia. Hoje não pode mais. Tiraram ele dessa lista. Portanto, não pode ser MEI. Acabou. Mas MEI é uma das estruturas, das diversas estruturas jurídicas que temos, de ter um CNPJ. Vamos falar de forma muito leiga. De ter um CNPJ. MEI, eu tenho para o CNPJ, mas profissional de educação física não pode. Eu tenho outras figuras jurídicas, como, por exemplo, a firma individual, que é o empresário individual. Eu faço um cadastro lá na junta, eu tenho um CNPJ. Ou eu posso ser uma limitada individual, que é até muito mais benéfico do que o empresário individual. De uma forma muito simples, a diferença entre os dois, a principal diferença entre os dois é que o empresário individual ou a firma individual, ela não tem responsabilidade limitada. Ou seja, se eu fiz um contrato de firma individual e registrei na junta, eu, por meio desse meu CNPJ, provocar dano a alguém, o meu patrimônio pessoal da pessoa física responde, tá? Agora, se for uma limitada individual, que as pessoas hoje legalmente chamam de SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, que nem existe isso, é uma LTDA normal, tá? É uma LTDA com um único sócio. Eu tenho limitação de responsabilidade. Então ela é melhor do muito melhor, muito melhor. E o enquadramento fiscal é o mesmo. Então não tem por que você criar uma firma individual se você pode criar uma limitada unipessoal. Léo, e o que me remete aqui agora é isso, a quantidade de ignorância que a gente tem, né? Porque eu falo muito nas minhas palestras sobre ignorância. E ignorância não é um xingamento. Eu achava, quando era criança, adolescente, o cara tá xingando outro de ignorante. Não, ignorância é o desconhecimento. Não dá para ser empresário de sucesso, né? Vendo todas essas variáveis aí sem conhecimento
conhecer, né, o tema. E aí tá aqui, ó, o B2A.tv, o B2A Gestão Fitness tem, Dr. Leonardo, vai no mercado, vai no Google, mas não dá para fazer sucesso sendo ignorante naquilo que você escolheu para ganhar vida. Então tá aí, B2A Gestão Fitness para te ajudar. Mas vamos voltar para o tema principal, Léo, que é, né, como você faz esses acordos societários. Que mais que você tem aí das empresas, das academias que te procuram pedindo ajuda com problemas, né, com desafios aí societários? Legal. Eu vou puxar o teu exemplo de novo, tá? Chega num certo momento de maturidade da empresa que a gente começa a pensar, cara, legal, mas o que eu vou fazer com os recursos que sobram, com os recursos que faltam, né? Eu vou precisar fazer novos aportes, como que eu vou dividir isso? E é isso. Agora eu tenho o meu filho, ou meu sobrinho, ou meu amigo, ele quer trabalhar na empresa. Como é que eu crio um cenário para que ele efetivamente possa trabalhar na empresa? E aí a gente começa a implementar o que chamamos de regras de governança corporativa. De uma forma muito, muito sintética. Governança corporativa são boas práticas do mercado. Ou seja, o mercado tradicionalmente utilizou e deu certo, tá? Então, o que normalmente dá certo? Cara, eu vou pedir para alguém, eu vou indicar alguém para trabalhar no meu negócio? Vou. E eu sou o sócio, eu tenho 90% desse negócio. Meu irmão, eu mando nesse negócio. Eu mando nesse negócio. Então, até inclusive, se quiser deliberar para contratar essa pessoa, eu delibero, porque eu tenho 90%, eu sou sempre maioria. Mas essa pessoa é efetivamente uma boa profissional ou é só alguém que eu adoro, que eu gosto e que quero botar para dentro do meu negócio? Cara, tem um monte de variáveis que dá pra gente regulamentar. Quer pagar a mesada pro filho. Quer pagar a mesada pro filho. Com o dinheiro da empresa. E aí, como que a gente faz isso? Pra tia, pro tio, pro primo. Eu posso, basicamente, criar uma regra de ingresso de indicados. Ele vai obrigatoriamente passar por um período de estágio. Pelo processo de contratação. E aí, nesse período de estágio, quem é que vai julgar se ele está apto ou não? Eu ou outras pessoas? Eu que indiquei ou outras pessoas? Né? Faz muito sentido que sejam outras pessoas que avaliam ele, né? E muito mais profundo do que isso, como que eu posso colocar a segunda geração para entrar para dentro do negócio? Que naturalmente, né, com a sucessão da primeira geração, a segunda entra. E a gente começa aquela dicotomia entre herdeiro e sucessor. Herdeiro vai simplesmente receber pela condição de filho. E o sucessor, ele recebe e ele tem uma aptidão. Ele preservou o legado que você deixou para dar continuidade àquele legado. Então, como é que eu formo esse cara? Como é que eu transformo ele no herdeiro ou em um sucessor, efetivamente? E para isso acontecer, é preciso que ele tenha perfil e precisa que ele seja preparado e qualificado, né? Então, essa é a diferença do herdeiro para o sucessor. E aí, olha só que legal. Como é que eu indico isso formalmente? Eu coloco no meu acordo de sócios dizendo que o meu herdeiro, para ele virar um sucessor, ele precisa ser hábil, ele precisa ter capacidade, ele precisa disso, daquilo, coloca disso, daquilo. E vou descrevendo isso. Se ele não cumprir aquelas regras, infelizmente, por mais que eu tenha desejo de botar ele para dentro da minha operação, não tem como. Então, com o meu falecimento, o que acontece? Eu pego aquelas cotas, transformo elas em dinheiro e pago para o meu herdeiro. Pois é, eu não sei se é o caso, eu tô me lembrando aqui, Paris Hilton, que ela estava torrando dinheiro. Aí deram um jeito de tirar ela, porque... ali é um pouco diferente. A grana. Eu não lembro do detalhe, mas salvo engano, ela tava torrando dinheiro da gestão, da operação, né? E aí, é simples, porque muito mais intenso lá quebrando fora... a empresa, a rede de hotéis Hilton. É isso. As regras de governança são muito mais intensas. E aí deram uma grana, ó, minha filha, vai-te embora, toma aqui. E aí, você limita. Mas não usa o dinheiro da empresa. Você limita. Doutor Leonardo, uma outra coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, que eu também sofri muito na pele, que quando eu abri a academia, a gente era completamente ignorante na gestão, né? Graças a Deus, a gente entendeu isso em tempo e foi estudar, foi se capacitar. Mas a gente confundia muito ser dono, sócio e ser executivo, gestor da empresa. Então, para nós era uma coisa só. Até o dia que a gente aprendeu, 4, 5 anos depois da empresa aberta, por ter sofrido muito, que o sócio é o cara que botou o dinheiro, é o dono das ações. Qual é o salário dele? 0. Perfeito. Ele não ganha nada, ele ganha participação no lucro se houver. Perfeito. Né? E gestor da empresa, é o cara que chega lá de manhã e trabalha na empresa, ele faz a gestão do dia a dia. Então, ele é um executivo. Qual é o salário dele? É o mesmo salário
que outra pessoa qualquer receberia para fazer aquele trabalho. Então eu Perfeito. vejo que hoje nas academias eles confundem muito, né? E usam o mesmo chapéu, vamos dizer assim, né? E aí o gestor, o dono que botou o dinheiro, muitas vezes não recebe participação nos lucros porque o gestor está fazendo retirada acima do normal porque ele é o dono também. Então, a gente passou por esse problema, a gente corrigiu esse problema e foi aí que a empresa começou a ser altamente rentável. Quando os gestores passaram a receber o salário que o gestor recebe. E aí passou a sobrar dinheiro, né? E o gestor passou a sobrar lucro, né? Uhum. Para a gente poder dividir com os sócios. Então, explica um pouquinho disso Olha, para a gente. olha que legal. Lembra aquela história que a gente falou sobre sociedade com responsabilidade limitada? O que é a responsabilidade limitada? É porque a sociedade ela tem um patrimônio que é dela. Ela responde em nome próprio. O sócio não tem nada a ver com as dívidas ou os problemas da sociedade. E por que isso acontece? Porque são conjuntos patrimoniais completamente diferentes. A sociedade é a sociedade, o sócio é o sócio. E aí, quando você entra para dentro de uma sociedade, você constrói uma sociedade, você funda uma sociedade, chega lá na operação, você mistura tudo. E aí, quando você mistura, acontece o que a gente chama de confusão patrimonial, que é um dos requisitos para que confunda o patrimônio e, se tiver algum problema, o patrimônio pessoal do sócio responde. E como é que a gente evita isso? Seguindo regrinha legal. Qual que é a regrinha legal? Não é o mesmo patrimônio. Sócio trabalha com o patrimônio pessoal e a empresa trabalha com o patrimônio dela. Só que eu sou sócio dessa empresa. Então, enquanto sócio, o que eu faço? O que eu tenho de deveres, direitos e obrigações? Dever de aportar o dinheiro que você se comprometeu a aportar. Então, você é, de fato, alguém que joga dinheiro para dentro da sociedade e você vota e é votado. Só. Mais nada. Então, assim, você vai receber distribuição de resultado, caso ele exista, ou seja, lucro, e você você não trabalha na sociedade. E vou falar um negócio aqui para vocês que assusta, tá, Fábio? Sócio não tem obrigação de trabalhar na sociedade. Então, quando você tem aquela história de que, a gente fundou a sociedade, meu sócio se comprometeu a fazer isso, isso e aquilo, e hoje ele tá lá viajando, não faz nada, eu só recebo o dinheiro dele, e agora? Aí o sócio dele vai falar, eu não tenho obrigação de trabalhar na sociedade. Salvo se registrado via acordo de sócios. Se não tiver, ele não vou trabalhar. Aí, se a sociedade tiver lucro, ele vai receber. Ele vai receber tanto quanto eu. Eu e você somos sócios, você só viaja, eu só trabalho. Temos 50% cada um. A sociedade deu 100 de lucro e eu vou distribuir esse lucro, você vai receber 50, eu vou receber 50. Léo, mas não é justo, ele não trabalhou. Mas não é justo porque vocês estão tendo uma gestão que não é adequada. Porque existe o chapéu de sócio, que vota, delibera, recebe distribuição de lucro caso ele exista, e existe o chapéu do administrador, do cara que trabalha. O sócio recebe distribuição de resultado, caso exista. Eu vou sempre frisar isso aqui, porque tem muita gente que faz distribuição de resultado, ainda que não exista. Isso, inclusive, configura uma ilicitude, tá? E existe o chapéu do cara que é o gestor, o administrador, o trabalhador. E esse cara aqui, ele recebe prolabore. Então, enquanto eu, na nossa sociedade fictícia aqui, estou trabalhando, dando sangue, acordando cedo, fazendo e acontecendo, e você está viajando, eu vou receber um prolabore. Quanto? Quanto a sociedade fixar. Porque, a despeito de eu ser sócio, no meu papel de trabalhador, eu só sou um trabalhador. Vou desenhar um organograma aqui virtual só para vocês entenderem, tá? Existe aqui, dentro de uma sociedade, pode ser uma SA ou uma LTDA, existe aqui, no topo, os sócios. E eles decidem o que os executores farão, tá? Então, os sócios, por meio de reunião de sócios, assembleia ou qualquer ato deliberativo, eles vão dizer, olha, sociedade, por meio dos seus executores, vocês precisam fazer isso, isso e aquilo. Vocês precisam comprar, vender, prestar o serviço, abrir uma conta no banco, aplicar um recurso, etc, etc. E quem é que faz isso aqui? O executor. Na LTDA, quem é? Um administrador. Então, quem executa é o administrador. E o administrador, ele executa o que os sócios mandaram por meio de deliberação. Mas quem é o administrador aqui? É o Léo. E quem é o sócio? É o Léo. Mas o Léo manda no outro Léo? Sim, porque enquanto o Léo, como sócio, está decidindo, ele está decidindo com o chapéu de sócio. E quem está executando é o Léo com o chapéu de administrador. E os dois não se confundem. E não devem se confundir. Sou pena de criar confusão patrimonial e virar um caos o negócio.
Primeiro, porque é ruim, porque não é uma boa prática de gestão, isso tende a derrubar a empresa. E segundo, porque se a empresa tiver uma dívida, o teu patrimônio pessoal vai ficar refém disso tudo. Léo, mas eu concordo com você dizer o seguinte: não deveria se confundir, mas eu afirmo que se confunde todo dia, Muito. ainda hoje, né? E uma das grandes preocupações é isso, porque muitas vezes o dono, né, o sócio, precisa tomar uma decisão que prejudica o gestor. E é isso mesmo. É isso E mesmo. é isso mesmo. Ele tem que tomar essa decisão. Só que quando esses dois caras são o mesmo cara, né? Esse aqui põe o chapéu do sócio e delibera a favor dele mesmo. Não, esse cara, mês passado eu só tirei 5 mil, esse mês sobrou 15, eu vou tirar os 15. Então, o gestor pode matar a empresa se se o sócio não tomar conta. Então, é preciso entender esses dois papéis, né? Procure ajuda profissional. No B2A tem conteúdo sobre isso. Doutor Leonardo é especialista nisso. Procura a gente, que a gente ajuda. Agora, esse é um dos graves problemas que as academias passam hoje, porque elas não têm essa visão, né, de cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, tomando a decisão que precisa tomar. É isso. E essas regrinhas de como o sócio, ainda que em prejuízo do gestor, que é ele mesmo, tome uma decisão que precisa preservar a sociedade, isso só vai acontecer se tiver regrinhas bem definidas. Onde? Contrato social ou acordo de sócios. Então, negligenciar a criação de um bom contrato social, de um bom acordo de sócios, é negligenciar o futuro da tua operação, o futuro do teu negócio. Léo, e como faz? Como é que faz, né? Quem está nos escutando aqui do Brasil inteiro entendeu o problema, quer resolver, qual é o caminho que ele deve seguir? Você faz, é um escritório de advocacia, como é que faz? Ele precisa procurar um profissional adequado para fazer isso, né? Hoje Brasília e na região centro-oeste existem poucos advogados, porque naturalmente não somos uma região muito empresarial. São Paulo tem bons profissionais e tudo mais, mas procure um bom profissional, primeiro ponto. Se precisar de ajuda, tem meus contatos aí, pode deixar no link aí do videozinho. Fala suas redes sociais e do seu escritório também. Tá. Miquiles Tavares, Advocacia Empresarial. Como é que é Miquiles? M-I-C-H... M-I-C-H-I-L-E-S. Tavares, Advocacia Empresarial. Meu Instagram é leotavares_ADV. Lá, inclusive, eu posto um monte de conteúdo nesse sentido, exatamente para conscientizar a galera da importância de fazer uma boa gestão e que, por consequência, se transforma num bom lucro, tá? Enfim, procurou um bom profissional que tem uma experiência, que a experiência faz muito sentido, Fábio. Sabe por quê? Porque a gente brinca de pegar problemas que já foram vivenciados em outros projetos para aplicar num projeto novo. Eu costumo dizer que o próximo projeto ele vai ser sempre melhor do que o anterior, porque a gente sempre aproveita a experiência do anterior. Então, ter alguém com experiência faz muito sentido, porque essa lista de problemas que podem acontecer, a gente coloca tudo para dentro do contrato com uma solução como consequência. Então, se a lista de problemas for menor, você não vai estar tão abarcado. E não existe nenhuma solução completa. Não existe, tá? Então, o seu escritório faz esse tipo de trabalho. Miquiles Trabalhos. Se você não encontrar o Léo, me manda um zap, me acha que eu te dou o contato do Léo. E, Léo, isso é tão importante que quando eu fiz essa minha separação da Hanway, né, a gente fez uma cisão, eu contratei um advogado, tinham vários, né, 5 mil, 10 mil, eu contratei o mais caro, porque aquele era a minha vida. Eu tinha construído 22 anos, né, dentro da Hanway, uma academia pequenininha, um conglomerado de 5 unidades, mais de 20 milhões de faturamento, tínhamos patrimônio, a gente tinha 330 funcionários, né, 7 mil alunos ativos, então eu optei por contratar o melhor advogado, né, da cidade, que na época o Jacques Veloso, e eu não me arrependo, né, paguei caro, mas não paguei caro porque eu recebi o produto, né, o retorno, e eu tive alguns problemas depois que foram solucionados pelo bom contrato que eu tinha feito, né, através Então, não economiza na hora de fazer o contrato. Não. Depois eu vou achar esse vídeo do Abílio Diniz e eu vou postar nos grupos. Doutor Leonardo, o que a gente não falou que o senhor acha importante a gente falar sobre sociedade? Legal. Vou dar mais 2 dicas muito rápidas para vocês, tá? Toda sociedade tem um potencial gigantesco, a gente já falou isso, para passar por falecimento, divórcio, etc. Qual que é a consequência disso aí? Muito além de você regulamentar se o sucessor entra, se o cônjuge entra, ex-cônjuge entra ou não. Você precisa definir muito bem regra de apuração de haveres.
que é isso, Léo? Quanto vale aquela sociedade? É o famoso valuation, né? Quanto vale aquela sociedade para cada uma das hipóteses, tá? Porque eu posso definir, por exemplo, o Fábio, temos uma sociedade e o Fábio simplesmente quer sair. Mas ele quer sair porque a sociedade está bem, ele não promoveu nenhum ato de má gestão, ele está saindo bem, tá? O que a gente chama dentro do jargão do direito societário de good liver, né? Então ele está saindo bem, ele tá tudo bem e ele só quer sair. Beleza, quanto que vale ou qual o critério que eu uso para avaliar quanto vale essas cotas do Fábio, tá? Ou um cenário alternativo, putz, o Fábio está promovendo um monte de ato de má gestão, está fazendo uma concorrência desleal, está aqui, caso real, tá? Caso real de cliente nosso. Ele está assediando os pacientes, os clientes, os alunos. Putz, quão grave é isso, né? Ou seja, ele não é um sócio que deve permanecer na minha sociedade, então ele vai ser um bad liver, tá? E o regulamento via acordo de sócios, quais são as consequências dele ser um bad liver? Então, enquanto ele está saindo bem, penaliza. O critério de avaliação dele vai ser mais benéfico. Quando ele está saindo de forma ruim, eu penalizo no critério de avaliação. Então, vai ser um critério menos benéfico, porque eu preciso desincentivar que ele pratique tais atos. Então, definir a regra de como eu vou avaliar a sociedade em cada um dos cenários, em morte, em divórcio, em saída, em direito de retirada, etc., é muito importante, tá? Tem inúmeras ferramentas de se fazer uma análise de uma empresa nesse sentido. E ponto 2, dica 2 para concluir, forma de pagamento, tá? Por que é importante definir isso? Porque se você não define critério de avaliação nem forma de pagamento, o critério de avaliação ele vai ser aquele que o juiz escolher. A gente tem uma base jurisprudencial que define um critério mediano, tá? Porque esse critério que a jurisprudência entende, ele se disseca em 300 outros critérios, que a gente brinca, inclusive, que se eu botar 300 avaliadores com base nesse critério para avaliar a sociedade, eu vou ter 300 resultados diferentes. Então, olha quão importante é você dissecar isso de uma forma muito intensa. E se você não estabelecer a forma de pagamento, ela obrigatoriamente precisa se dar em 90 dias. Então, se a gente tem uma sociedade de 50%, eu garanto que essa sociedade morre se eu precisar pagar o Fábio em 90 dias. Porque ela não vai ter dinheiro, se tiver, ela não vai ter liquidez, e essa liquidez ela não vai acontecer em 90 dias. Eu mato a empresa. Então, eu preciso, e é só se constar do contrato social essa regra, estabelecer regrinhas de como eu vou avaliar e como eu vou pagar. Estando isso bem definido, bem escolhido, a gente tem uma segurança jurídica muito grande para manter a sociedade vigente, rígida e saudável aí por um bom tempo. Acho que 2 dicas melhores do que essa, inclusive essa é uma das maiores causas de discussões processuais em juízo. Acho que com isso você elimina um risco gigantesco de conflito no teu negócio. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu, doutor Leonardo? Tamo junto, meu amigo. Galera, esse foi mais um podcast Viver de Academia, trazendo conhecimento para o seu negócio. E o podcast é um oferecimento do B2A, plataforma de gestão continuada, né? Educação continuada em gestão de academias. Kikos, uma das maiores empresas de equipamentos, máquinas e acessórios, Evo, não é mais W12, agora é ABC Evo, um dos melhores sistemas de gestão de academias do país, tecnologia, e Total Pass, a agregadora que mais cresce no país. Nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!